E aqui eu vou tratar um pouco mais de como a gente pode utilizar as definições e as leis que foram introduzidas na videoaula passada para começar a introduzir métodos de estudo da cinética de reações. Então, a partir das leis e definições que a gente viu na aula passada, a gente vai poder explorar métodos experimentais baseados na velocidade da reação e assim obter os parâmetros cinéticos de uma reação, como ordem de reação, constante de velocidade e assim por diante, tá? Então, fazendo aqui uma breve revisão da videoaula passada, a gente definiu a velocidade instantânea das espécies em reação, né? Que é um conceito que envolve a taxa de variação da concentração de uma certa espécie com relação ao tempo, né? E como essa taxa de variação com relação ao tempo pode variar com o tempo, né? O seu valor pode ser modificado dependendo do instante da reação. A gente tem, né, a importância aqui desse termo aqui de velocidade instantânea. Matematicamente, então, esse conceito ele é definido como a derivada da concentração de um reagente ou de um produto com relação ao tempo. E graficamente a gente pode localizar ou identificar esse valor pelo coeficiente angular da reta tangente na curva de concentração daquela espécie de interesse. Então, nesse caso aqui seria a concentração do reagente, né? Curva de concentração do reagente, e a derivada da concentração de R com relação ao tempo, nesse instante de tempo aqui, seria o coeficiente angular da reta tangente neste ponto. E algo análogo para o produto, né? Vejam que o coeficiente angular assumiria um valor positivo, né? Uma curva crescente. Então a derivada aqui com relação ao tempo é positivo para cá, né? Então, de forma geral, a gente tem velocidades instantâneas positivas para os produtos e negativas para os reagentes. A gente viu na aula passada também uma definição mais geral, mais global para expressar a velocidade de uma reação química, que é fundamentalmente baseada na velocidade instantânea, né? Então, a gente chegou na definição aqui de velocidade global de reação, que é igual à velocidade instantânea em termos de alguma espécie de interesse, que você tenha condições de medir experimentalmente, por exemplo, vezes 1 sobre Ni de J. E Ni de J é o número estequiométrico, né? O índice estequiométrico daquela espécie na reação química. O sinal aqui mais ou menos é determinado se essa espécie J escolhida é um produto, que aí seria positivo, ou negativo se for um reagente, né? Então, como no caso de um reagente a gente teria uma derivada aqui da concentração com relação ao tempo sempre negativa, o negativo cancelaria com o negativo disso, a gente teria números sempre positivos. Então, velocidade de reação é um conceito global para seguir como uma reação evolui no tempo, né? A gente pode escolher qualquer
qualquer espécie na reação, desde que a gente consiga medir a sua concentração e faça esse ajuste aqui, né, com relação ao número estequiométrico, mas é uma grandeza sempre positiva, né? Essa é uma consequência da sua definição. E claro que como a velocidade instantânea pode variar com o tempo, a velocidade de reação também varia com o tempo. A gente viu na aula passada também a definição, ou pelo menos uma abordagem que talvez vocês já conhecem, da velocidade, da lei de velocidade de reação, né, que é a lei de velocidade é uma equação matemática que relaciona a velocidade de reação que a gente viu definida no slide anterior, essa velocidade é igual a uma constante de proporcionalidade que a gente está dando o nome de constante de velocidade. Tipicamente essa constante depende do tempo, então do tempo não, da temperatura. Então é um dado bastante importante, né, para se reportar a constante de velocidade de uma reação. Você sempre tem que informar qual que é a temperatura na qual aquela constante foi obtida e vezes a concentração a princípio de todas as espécies que participam da reação. O fato é que os expoentes aqui nas concentrações podem ser iguais ou diferentes de zero, né? Quando os expoentes forem iguais a zero, isso significa que a velocidade da reação não depende da concentração daquela determinada espécie, tá? Então, esses expoentes são chamados de ordem de reação com relação a determinada espécie, A, B e assim por diante. E a soma dos expoentes é a ordem global de reação, como vocês já devem conhecer. Agora então a gente vai introduzir o que eu mencionei anteriormente, que são as leis de velocidade diferenciais. As leis de velocidades diferenciais nada mais são do que equações que relacionam as velocidades instantâneas das espécies com a lei de velocidade da reação. Então, sendo assim, né, a gente vai ter para uma reação com 3, 4, 5 espécies participando, a gente tem um conjunto de 3, 4, 5 equações diferenciais. A questão de se você vai usar uma ou outra vai depender bastante, né, no final das contas, do tipo de experimento que você vai fazer e que você vai usar para determinar a concentração de alguma espécie. Então, a gente não precisa utilizar todas as leis diferenciais, apenas aquela que envolve a espécie que você consegue, por exemplo, medir experimentalmente a concentração variando no tempo, tá? Então, a gente vai escrever aqui, exercitar um pouco